perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Turma, Fê, vamos começar a conversar. Primeiro eu vou apresentar o Felipe aqui pra todo mundo. Pra quem não conhece, o Felipe, cara, é um prodígio. Irmão, é um prodígio. Eu te acompanho, eu vejo o conteúdo. Ele fala muito de dinheiro, ele fala muito de finanças. Sabe onde eu te conheci, cara? Na live com o Benchmall. Como você sabe? Eu te falei? Não, eu escutei o podcast de você com o Breno, e aí você falou lá. Caramba! Eu falei, ué, como que eu falo? Tá vendo? Eu conheci você na live com o Guilherme Benchmall, fundador da XP. Hoje, eu acho que o Guilherme, se não é o cara mais rico do Brasil, é um dos. XP, enfim, o monstro que se tornou em relação a investimentos e tudo mais. E eu conheci você naquele papo, cara, com o Guilherme. Puxou uma live com o dono da XP, sabe, o cara que fundou a XP, e você segurando um nível, assim, o Guilherme dava pra ver como ele tava encantado, cara, nos olhos, até de falar, obviamente, a vida dele, falar de finanças, mas enquanto tava brilhando o olho, e você ali me encantou porque... quando já chega, já espanta a tua idade, o teu nível de maturidade. A gente tava conversando um pouquinho antes, né? Você fez um vídeo, por exemplo, que deu mais de 16 milhões de visualizações no Instagram. Isso. Uma coisa assim, maluca e num grau de confiança, aquele que a gente chama de corte, né? Onde alguém pegou um corte de uma fala sua, você conversando com alguém, eu acho que não foi no podcast, talvez? Foi no podcast. Que podcast foi? Curiosidade Foi agora. chama TubaCast. Legal. E teve 16 milhões, onde você fala a importância do dinheiro, mas conta a tua história pra turma. Tá. Como é que você chegou, por exemplo, como que você decidiu gerar conteúdo através da internet? Por que o mundo dos investimentos te chamou ainda muito cedo? Como é que começou essa história toda, essa química sua, primeiro com grana, com dinheiro? Eu me identifico muito, cara, que eu coloquei no Seja Foda, eu aquele moleque muito... Não foi com investimentos o meu primeiro amor pelos negócios, pelo empreendedorismo, foi vender. Legal. Fiquei apaixonado, pegava alguma coisa, vendia pra alguém, pegava o lucro, eu achava isso incrível, Da cara. hora. Uma máquina do tempo aquilo pra mim. Mas como foi pra você, cara? Tá. Ó, quando eu tinha 9 anos, por acaso, por curiosidade total, não foi nem por interesse de, eu quero ganhar dinheiro, mas, tipo, com 9 anos surgiu a curiosidade de saber como que o povo que tinha muito dinheiro fez esse muito dinheiro. Então, eu simplesmente fui lá, olhei a lista das pessoas mais ricas do mundo, aí tava lá Jeff Bezos, Warren Buffett, todo mundo, e eu falei, cara, eu vou pesquisar a vida de cada um deles, eu vou ver o que eles fizeram. E aí eu olhei um pouco do que cada um tinha feito, eu falei, o que eu posso colocar isso na minha vida pra que um dia eu possa chegar lá também? E aí eu vi que todo mundo investia, todo mundo empreendia, todo mundo ia por essa linha, inovava às vezes e tal. E eu falei, pô, legal. Aí eu comecei a pesquisar mais. Aí eu vi os vídeos no YouTube, conheci bastante gente, li uns livros e tudo mais. Com 9 anos. Com 9, 10 anos, mais ou menos. Aí, com 10 anos, depois que eu tinha estudado bastante e tal, eu falei, pô, mas não adianta nada também eu só estudar e eu não colocar em prática. Então, eu comecei a investir na bolsa com 10 anos. E aí, com que dinheiro, né? Porque meus pais, eles não me davam dinheiro. Então, o dinheiro que eu tinha foi basicamente de eu ter pegado um pouquinho ali que eu tinha guardado. Sei lá quanto que era, não era muito não, eu devia ser tipo uns 50, 60, 70 reais. Isso com a supervisão dos seus pais? Naquelas. Porque, ó, a parada foi assim, a primeira vez que eu fiz dinheiro foi vendendo chiclete na escola. Eu falei, pô, eu preciso de dinheiro, então o que eu vou fazer, ó? Na minha escola, não pode vender chiclete, por algum motivo a cantina não vende. Eu falei, velho, mas todo mundo gosta de chiclete. Eu vou vender e é isso. E também eles vendiam bala muito caro, então eu falei, vou vender bala por mais barato e tranquilo. E aí eu cheguei lá, eu comprei bastante chiclete, bastante bala, comecei a vender, fiz um dinheirinho. Depois eu cheguei a vender livro na escola, vendi até suco na minha escola, numa feira que a gente tinha feito lá. E aí eu consegui arrecadar ali R$1.500, e aí com esses R$1.500 eu comecei a investir com 10 anos. E aí, enfim, fui investindo e tal, fui consumindo mais conteúdo, aprendendo. E quando eu tava com 11, de 11 pra 12, assim, faltava coisa de 2, 3 semanas pra eu fazer 12 anos, eu comecei a produzir conteúdo na internet sobre investimentos, né? Falei, pô, eu quero ensinar essa nova geração, porque eu sei que quando eu tô na escola, assim, eu não vejo ninguém falando disso. Só que eu sei a importância que é, né? Porque, pô, a gente sabe que quem começa a investir, poupar dinheiro cedo, consegue se aposentar com uma qualidade de vida muito melhor e muito mais cedo também. E às vezes até consegue começar a trabalhar por gosto, não só por dinheiro, que é uma coisa extremamente importante. Então eu falei, cara, eu vou começar a produzir conteúdo. Além de, obviamente, eu ver um potencial de mercado, porque eu não via nenhuma criança falando disso. Eu falei, pô, eu posso crescer, me destacar e eu também fazer bastante dinheiro com isso. Beleza, comecei a produzir conteúdo aí com 11 anos e deu muito certo muito rápido, porque eu consegui contar com a ajuda de algumas outras pessoas ali da área também.
Então, o Investidor da Depressão foi um cara que me divulgou, assim, no começo. Aí aconteceu do Breno Perrucho também. Ou seja, players de finanças começaram a olhar pra Isso. você e falaram assim, cara, olha o moleque de 13 anos, porra, vamos puxar, vamos ajudar, vamos contribuir. Mas como é que era o seu papo? Porque, obviamente, eu resgato, e todo mundo que tá assistindo, né? A maioria extensa aqui das pessoas, lembram dos seus 13 anos que nem eu, né? Lá atrás, os ouvintes aqui do podcast. Mas eu lembro que na minha época, quando eu tinha, por exemplo, 13 anos de idade, e até o relato, essa passagem não seja fora, quando eu comecei a vender coisas na escola, vendas não era um negócio legal, era o contrário, cara. Meus amigos tinham vergonha de mim. Quando eu oferecia alguma coisa pras meninas, então, meus amigos, pô, Caio, para de oferecer pras meninas, cara. Vai achar que a gente tá quebrado. Comigo, vai achar que tá tudo fodido, sabe? Complicado. Então, como é que foi pra você? Como é que está hoje? Como é que tá? Porque eu tenho essa curiosidade até, porque eu descolei há muito tempo, né? Descolei. Como é que está falar, por exemplo, hoje, dentro de uma cabeça de um adolescente, é legal hoje falar de grana? Como é que tá isso? O assunto tá aquecido, não tá? A galera não quer nem saber, só quer saber de bagunça. Como é que tá hoje? Óbvio que hoje em dia tem muito mais gente. Então, óbvio que tem muita gente que vai para aquele caminho onde a gente acha que é o único que existe, de gente que quer só ver dancinha, só gravar dancinha, só fazer esse tipo de coisa assim. Só que, na verdade, a gente tá numa geração das pessoas que querem fazer as coisas acontecerem. Tem a rapaziada que não quer, que quer ficar o dia inteiro sem fazer nada? Tem. Só que, por incrível que pareça, é a grande minoria. É que a gente não fica sabendo da rapaziada que realmente quer fazer acontecer. Só que o que acontece é que, acho que um dos motivos por eu me destacar na internet é o fato de não ter alguém que a pessoa possa se ver nela, naquela pessoa que tá produzindo conteúdo. E o conteúdo, muitas vezes, né, que eu, por exemplo, você vai ver o Primo Rico, o Breno faz, são conteúdos que dá pra você entender? Até dá, só que uma pessoa que é extremamente iniciante, uma pessoa que é muito jovem, ela não vai conseguir, às vezes, entender tão bem. Foi uma coisa que aconteceu comigo. Tanto que eu comecei a produzir conteúdo, eu falei, pô, eu acho que eu tenho um grande mercado, porque eu sou criança, vai ser um grande destaque, mas também porque eu vou conseguir conectar com as pessoas, eu vou conseguir me comunicar de uma forma muito mais simples, uma forma que a pessoa consiga entender. Então, hoje em dia o povo está indo sim atrás desse conteúdo. É legal falar dinheiro, só que ao mesmo tempo tem aquelas pessoas que zombam, eu faço esse tipo de coisa. Eu lembro que antes, né, de eu começar a produzir conteúdo e tal, eu falava de bolsa, eu queria falar disso com meus amigos. Chegava a ter uma brincadeira, uma zoação. Qual que é a zoação? Qual que é o tipo de zoação? Olha, eu falava, tipo... Que nem eu, na minha época, por exemplo, quando eu sempre fui moleque vendedor, era esse estigma, né? De, vai ser chato, vai incomodar, pô, parece que tá quebrado. Vender é coisa de quem tá precisando de ajuda, tá necessitado. Tinha esse estigma, né? Tinha bastante. Mas como é que é hoje o seu falando de grana? O quê? Porque, tipo, você é muito novo? Como é que você tá falando de dinheiro? Na internet é bastante isso. Hoje em dia o povo na escola não acaba vendo muito como um problema, o povo acha legal e tal. Mas na época que eu falava, assim, sem produzir conteúdo na internet, eu queria falar disso, os caras, tipo, nossa, para com isso, sabe? Tipo, que coisa de bobo, não sei o quê, porque você é tão jovem, vai jogar bola, esse tipo de coisa. Mas venda teve esse negócio também, porque pra eu ter o dinheiro pra investir eu tive que vender. E aí eu chegava vendendo, o povo não achava tão legal também, olhava com outro olho, sabe? Eu acho que, assim, a menor parcela eu achava legal, assim, que eu tava vendendo, falou, pô, da hora, sabe? Ele tá fazendo dinheiro e é isso. Só que a maior parte ficava nesse pensamento de, pô, tá precisando de grana, sabe? Tipo, o que é isso, né? Eu acho que todo mundo que tá nos ouvindo aqui, principalmente, eu tenho essa sensibilidade que eu já sou pai de 3. É muito louco. Quando eu comecei, eu falei assim, ele tem 3, eu falei, cara, a minha filha tem 6. Eu me senti um tio aqui agora. Mas a gente sempre tem essa, e que é admirável, né? Como a gente educar os nossos filhos em relação a isso? O que você acha que os seus pais fizeram? Não sei se foi influência diretamente dos seus pais, ou alguém da sua família, ou outras pessoas do seu ambiente, mas que foram porque o sucesso deixa rastro. O sucesso deixa pistas, né? Que hoje todo mundo tem essa preocupação, entre aspas, de começar a introduzir educação financeira. A gente vê matérias, né, que a partir de agora a educação financeira vai começar a ser inserida dentro da escola. Porra, eu acho que demorou demais já. Mas o que você acha que deu muito certo? Que fizeram com você? Que fez com que introduzisse esse pilar? Porque é surpreendente. Até começa a falar com você, olhar o seu conteúdo, ver que não é um conteúdo, sabe, já é com uma profundidade muito maior. Mas o que deu muito certo que nós, por exemplo, os pais... Agora aquela coisa, né? Pedir o conselho pro filho. É justamente isso que eu tô fazendo. É aqui que o pai chora e o filho não vê, entendeu? O que você acha, cara? O que você acha? Que conselho você tinha que me dar?
Olha, eu acho que uma das coisas mais importantes é o fato de você não ser tão super protetor. E isso não necessariamente só de finanças, mas assim, pra vida. Porque a gente sabe que tem muito pai que ele pega e quer ser super protetor com tudo, tanto pra sair de casa, por exemplo, por exemplo, eu vim nesse negócio aqui, eu vim sozinho hoje. Só que é difícil, sabe? Meus pais, eles não... Minha mãe até tudo bem, mas meu pai não curte que eu venha sozinho pros lugares Tá certo. e faça esse tipo de coisa. O que eu não vejo necessariamente como um problema também. Só que eu acho que o fato de ser superprotetor, às vezes, prende muito. Porque o pai superprotetor, às vezes, vai ver o filho falando de bolsa, por exemplo. O filho tem aquela iniciativa e, às vezes, o pai não quer, sabe? Ah, vai perder o dinheiro. Ah, ele vai se estressar, ele vai perder a infância. Sendo que eu não acho que é assim. Mesmo que ele perca o dinheiro, sabe, é um dinheiro que provavelmente ele é criança, não é um dinheiro tão grande assim, e mesmo que for, vai servir de experiência pra ele. Se ele é criança, tudo que ele tá tomando de decisão agora não vai ser tão importante nos próximos 5 anos, por exemplo. 5, 10, 20 anos. Então, eu acho que o que seu filho quer fazer nesse sentido de finanças e tudo, apoia. Se ele quebrar a cara, pô, vai ser legal, sabe? Ele vai ter uma experiência pra ele, óbvio que vai ser chateado na hora, vai ser ruim, vai, só que ele vai ter uma experiência que nos próximos anos ele pode usar aquilo pra não cometer esses mesmos erros. Então, a parte de ser super protetor, eu acho extremamente importante que você deixe um pouco isso de lado, né, quando você é pai. Outra coisa que eu acho importante é inserindo tudo de uma forma leve, não, pô, colocar jogando já no moleque, você tem que investir, você tem que não sei o que, você tem que não sei o que, porque se você vai fazendo isso, ele vai criando um bloqueio, porque ele não quer fazer aquilo, ele vai ver como uma coisa chata. Tem uma amiga minha que chama Luísa Dalmaso, que ela é pedagoga e tal, e jornalista, etc. E ela tem um filho que ela ensina muito bem, ela ensina os pais a ajudarem os filhos, né, nesse sentido. E, cara, ela é muito boa, assim, ela consegue introduzir tudo de uma forma muito leve, eu acho que isso que é importante. Quando você começa a falar, sabe, coisa técnica, coisa muito forte, assim, como eu tava falando, vai criando essa barreira, ele não vai querer fazer aquilo. Quando você força ele a fazer uma coisa, é justamente onde ele não vai querer fazer e provavelmente vai ficar sem fazer durante a vida inteira. A forma mais simples de fazendo isso é falando abertamente de dinheiro, sabe? Porque a gente sabe que é um grande tabu, às vezes os pais não querem falar disso com o filho. Só que é importante, por exemplo, pô, jogar Monopoly, essas coisas mais simples, sabe? Que você pode dizer, ou então, ó, papai ganha tanto, e aí assim, essa coisa aqui que você quer comprar é tanto, sabe? É uma parte importante do quanto a gente ganha pra manter. Então, assim, sabe, eu acho que é esse tipo de coisa mais simples. Eu peguei 2 insights maravilhosos seus. Diga, 2 por insights favor. maravilhosos. Tô Por esperando favor. você terminar. Bom, Esses 2. Então eu vou jogar a bola aqui pra Vai. você cortar. Primeiro, esse último que você falou há uma grande diferença entre educação e escolarização. Por que a gente rejeita a escolarização? Porque quando a gente é forçado a aprender alguma coisa que a gente não vê sentido, a gente tem esse sentimento de rejeita, né? Sim. Por isso que tem aquela coisa famosa, por que eu aprendi a porra da tabela periódica, Sim, né? exatamente. Porque é aquele ensino forçado, que você não vê sentido. Agora, aprender algo que nos encanta, cara, até vicia, é Exato, incrível, é legal. adora. Você Então, gosta. é o que você falou, associar diversão no processo. É o que você falou, joga Monopoly. Então você tá colocando um ensinamento que é acompanhado de diversão. Exato. E principalmente uma criança, um adolescente, isso vai deixar mais prazeroso o processo, porque ainda nessa fase você não tem completas noções da importância de um tema como esse. Então quanto mais for inserindo a diversão, melhor. E o primeiro que você falou é aquela coisa, deixa o seu filho testar. Deixa o seu filho, às vezes, por exemplo, às vezes ele vai perder os R$70 que ele trabalhou, às vezes, durante 3 meses vendendo bala, mas nesses R$70 pode evitar dele fazer a maior cagada da vida dele com 35, quando tiver casado com 2 filhos, de ser um completo Às inconsequente. vezes ele perde R$70 pra no final não acabar perdendo 100 mil, tá ligado? É isso, eu acho que essas grandes